Galera, Fernando Diniz será o treinador do Corinthians, algo que já estava escrito nas estrelas, tá? Na minha opinião, já era algo que deveria ter acontecido há muito tempo, por vários motivos que a gente vai tentar entender ou vou tentar explicar para vocês no vídeo de hoje, né, sobre o Fernando Diniz, o que ele pode potencializar no Corinthians, o que ele pode fazer pro Corinthians. Eu sei que tem muita rejeição, sei que a estatística, né, os números dele não são bons, por diversos motivos também, mas com o elenco do Corinthians, com o jeito de jogar do Corinthians, com as peças que o Corinthians tem, eu acredito que ele pode potencializar muita gente e pode fortalecer o time do Corinthians para conseguir, quem sabe, ganhar mais um título nessa temporada, tá? Eu acredito que o Fernando Diniz pode dar certo e nesse vídeo de hoje a gente vai tentar explanar aqui. Quero também saber a sua opinião, deixa nos comentários e não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para fortalecer bastante aqui o nosso desejo de continuar falando sobre esporte, falar sobre Corinthians, falar sobre seleção brasileira, futebol brasileiro, futebol mundial e por aí vai, beleza? Logo após a vinheta vamos falar de Fernando Diniz no Corinthians. Galerinha, Fernando Diniz é o novo treinador do Corinthians. O Fernando Diniz, na minha opinião, já deveria ser treinador do Corinthians há muito tempo, por vários motivos, tá? Por vários treinadores que tiveram a oportunidade de treinar o Corinthians, que na minha visão estavam abaixo do Fernando Diniz, que não mostraram pro mundo ou pro futebol brasileiro que deveriam treinar o Corinthians. E o Fernando Diniz, eu acho que uma peça que faltava para o Corinthians ser diferente, tá? Esse é o nome, porque a gente fica que o Corinthians é aquele time pragmático que se defende, ataca por uma bola e tal, mas o futebol mudou, né? Antigamente o Corinthians poderia até, muitas das vezes, usar esse elemento para fazer com que o Corinthians jogasse dessa forma. Mas vamos pensar aqui que o elenco do Corinthians hoje, 2026, não é um elenco que tem essa característica. Não é o elenco brigador, não é o elenco físico, não é o elenco rápido, não é o elenco que poderia fazer esse jogo pragmático de o Corinthians brigar por uma bola. E muitas das vezes a gente já entendeu isso e já viu isso no Corinthians. A gente viu que o Corinthians não consegue ter esse time que consegue reter muito bem a bola lá atrás, né? Ganhar todas as jogadas de forma de força física, de velocidade. Temos alguns jogadores com essa característica, mas falta muito pro Corinthians para ter esse jogo, esse tipo de jogo, que é o jogo que a gente viu muitas das vezes do Tite, muitas das vezes principalmente do Carille, né? Esse jogo um pouquinho mais intenso de o Corinthians, vou brigar aqui, vou lutar e jogar no contra-ataque para tentar fazer um gol e vencer, ganhar 3 pontos, vencer um mata-mata, por aí vai. E o Corinthians com esse elenco já demonstrou que não é isso. Desde o Ramon Dias, quando a gente viu que ele formou aquele quarteto ali no meio de campo, aquele losango, né? E o time com Memphis Depay e o Alberto no ataque, e o time conseguia entregar bastante, um time que finalizava bastante no gol, um time que atacava bastante, agredia bastante o adversário, mas sofria muito na defesa, tomava muitos gols, né? Então era um time que sofria muito na transição defensiva por conta desse forma de jogar do Ramon Dias, até porque, como eu disse, na minha opinião, o elenco do Corinthians foi montado para ser um time que propõe jogo. E aí chega meu ponto do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um cara que vai fazer isso. É um cara que vai fazer o time controlar o jogo desde da parte da zaga ali. E quando a gente vai falar de Fernando Diniz, a gente já lembra, ai meu Deus do céu, imagina o Gus Souza com o pé, que não é bom com o pé. Imagina tocando a bola pro Gustavo Henrique, não sei o que mais, e Ranieri, blá blá blá. Gente, o Fernando Diniz é muito mais do que isso, e ele já demonstrou na sua carreira. Infelizmente, ele nunca teve um elenco que fizesse com que ele conseguisse colocar o seu plano de jogo de forma efetiva. Aí você vai e me fala, olha, Diemão, mas ele treinou a seleção brasileira, que teve bons momentos com o Fernando Diniz. É bem verdade que não teve momentos tão felizes assim também, até então, que ele foi mandado embora. E eu vou entender você que pensa dessa forma e tá tudo bem. Porém, vamos pensar aqui que um trabalho de seleção, que ele pegava o time para treinar 1, 2 vezes a cada não sei quantos meses, né, nessa transição de Fluminense Brasil e tal, uma bagunça. Então, cara, mesmo que falando, quando eu tava na seleção, eu focava na seleção, quando eu tava Fluminense, não, quem tá na seleção tem que focar 100% na seleção e no seu clube igualmente, porque senão em uma vai atrapalhar. Sabe aquele ditado, cachorro de dois donos morre de fome? É a mesma coisa, não adianta querer que o Fernando Diniz tivesse esse isolamento de trabalho que, cara, ninguém aguenta, ainda mais numa potência como a seleção brasileira, né? Mas aqui a gente vai falar de Fernando Diniz no Corinthians, o que fortalece muito o meu ponto, que é um elenco do Corinthians que consegue muito propor o jogo por vários motivos, tá? E aí a gente vai começar desde lá da zaga. O Fábio, que nunca foi um goleiro que treinou com os pés, que jogava com os pés, com o Fernando Diniz conseguiu fazer esse papel. Nunca o Fábio foi esse cara, tá? O que eu posso fortalecer é que o Hugo
muitas das vezes, né, tem aquele goleiro que joga futebol, que mostra qualidade quando tá com a bola no pé ali, né, quando a gente vai falar de freestyle e tal, porém no jogo mesmo, ele erra muito tiro de meta, né? Sempre chutando pra fora, a reposição dele é muito ruim, enfim. Mas eu acho que ele tem potencial pra melhorar por esse motivo de, um jogador de futebol, de controle de bola e tudo mais. Então, é algo que eu acho que o Fernando Diniz vai ajudá-lo. Na zaga do Corinthians, tem o André Ramalho, que quando ele chegou ali em 2024, cara, ele era um cara que era aquele quebrador de linha, que eu acho que ainda vai ser o titular do Fernando Diniz por esse motivo, tá? Porque o André Ramalho com a bola nos pés, ele entrega muito, ele é aquele jogador que ultrapassa muitas das vezes a linha do volante, não precisando chegar a bola no pé do volante, já atravessando ali para a terceira linha do meio de campo ali com o Garro, né, o Breno Bidon, enfim. Então acho que o André Ramalho será um cara importante ali nas mãos do Fernando Diniz, que eu acho, tá, na minha opinião, vai fazer companhia ali com Gabriel Paulista. Até porque, pro jogo do Diniz, muitas das vezes um zagueiro lento não faz muito sentido. Então Gustavo Henrique, que sempre foi o melhor zagueiro do Corinthians nesses últimos tempos, também não tá se demonstrando muito confiante nesses últimos jogos, né? E aí a gente tem que entender o porquê e tudo mais. Não vamos chutar o Gustavo Henrique aqui de jeito nenhum. E também ele não é uma porcaria com os pés, então acho que também pode entrar nessa questão, mas eu acho que fisicamente o Gabriel Paulista pode entregar mais do que o Gustavo Henrique. E por essa questão da bola no pé, de sair um jogo um pouquinho mais qualificado lá de trás, o André Ramalho pode ganhar bastante chance ali com o Fernando Diniz. E o André Ramalho já demonstrou que foi um bom zagueiro por algum momento da carreira, então vamos pensar que ele pode acontecer novamente, tá? Que com essa mudança de áreas, com confiança, ele pode entregar algo melhor. Com o Mateuzinho e Bidu, o Bidu, cara, tecnicamente pra mim ele é o melhor jogador do Corinthians, com a bola no pé, ele controla muito bem o jogo, a bola vem, ele domina, arredonda, macia a bola, então acho que vai fazer muito bem ele na mão do Fernando Diniz. E o Mateuzinho, que fisicamente é muito, muito bom, muito forte, muito monstro, ele tem uma recomposição muito boa, é muito rápido e quem sabe ele pode melhorar essa chegada na linha de fundo. Vamos lembrar aqui que o Samuel Xavier foi muito bem nas mãos do Fernando Diniz, melhorou bastante. O Paulo Henrique, cara, foi para a seleção brasileira nas mãos do Fernando Diniz, então, e são jogadores, na minha opinião, piores do que o Mateuzinho, tá? O Mateuzinho é melhor do que esses caras, então eu acredito que o Mateuzinho pode também trazer um bom rendimento. E outra, né, quando eu falei aqui também do Gabriel Paulista e do GH brigando por uma vaga ali, porque na minha opinião o André Ramalho vai se destacar por ser melhor tecnicamente com a bola no pé. Ranieri, por ser um cara versátil, não duvidem de o Ranieri fazer essa quarta zaga, tá? Ele já fez isso muito com o André, claro que tinha outra qualidade, mas a gente viu que o Felipe Melo, que era um primeiro volante, recuava bastante, então não vamos achar maluquice se o Ranieri virar quarto zagueiro, até porque muita gente já pediu isso, tá? Muita gente já pediu isso porque o Ranieri é forte, é rápido, então seria uma solução que o Corinthians hoje não tem no seu elenco, tá? Então não vamos achar estranho se isso acontecer, porque muitas das vezes o torcedor corintiano pediu o Ranieri naquela posição, e aí pode dar mais qualidade ali com o Alan, né, recuperando o bom futebol do Atlético Mineiro, Matheus Pereira sendo esse cara de primeiro homem do meio de campo, né, quem sabe o Alex Santana, que também é muito bom tecnicamente, mas fisicamente não tão bom assim, quem sabe pode retornar nas mãos do Fernando Diniz. Com bola no pé ele é mais útil do que o Charles, por exemplo. E ainda eu acho que ele vai ajudar bastante os jovens desse elenco, jovens que eu falo, Breno Bidon e André. Mesmo eu tendo quase a convicção de que no meio do ano, depois da Copa do Mundo ou em meio à Copa do Mundo, eles serão negociados, eu acho que nesses próximos 14 jogos, basicamente, que o Corinthians vai ter, eu acho que eles vão ser muito bem aproveitados na mão do Fernando Diniz, porque, como eu disse, ele é um cara que controla o jogo, que gosta que o time controle o jogo, que propõe o jogo, e com o Dorival Júnior nesses últimos jogos, a gente não via, nesses últimos jogos não, tá? Nesse ano, a gente não via o Dorival utilizando eles da melhor forma, ou da forma que eles mais se sentem confortáveis, e com a liberdade que o Fernando Diniz dá para com que seu time consiga fazer com que cada um faça as funções da melhor forma possível, eu acredito sim que André e Breno Bidon vai conseguir extrair esse seu melhor futebol, tá? E aí fica muita dúvida para mim, que vai ficar entre Jesse Lingard, o Labiade, até o mesmo Dieguinho, acho que vai ser bastante aproveitado na mão ali do Fernando Diniz, para ver quem vai conseguir fazer esse meio de campo aí para Yuri Alberto e Memphis Depay, Yuri Alberto, Vitinho, Yuri Alberto, ou até mesmo o próprio Lingard, enfim, eu acho que o Fernando Diniz vem para somar, eu acho que
que o Yuri vai começar a ter muitas chances de gols, e aí a gente vai voltar a se irritar um pouquinho com o Yuri Alberto por perder muitos gols, né, por característica também, mas eu acho que ele vai utilizar muito essa explosão do Yuri Alberto, né, foi com o Cano, por exemplo, que fez a sua melhor temporada da carreira, se destacando numa Libertadores, ele conseguiu fazer Everaldo jogar, ele conseguiu fazer o John Kennedy jogar, né, o Verratti jogava bastante ali, o Vasco junto com o Ryan, então a gente sabe que o Fernando Diniz pode sim potencializar jogadores, até porque o elenco do Corinthians dentro dos 11, e vamos colocar mais uns 3, 4 ali do banco de reservas, conseguem sim ser jogadores competitivos, não um time que vai brigar por um título nacional, como o Campeonato Brasileiro, mas sim uma Copa do Brasil, quem sabe uma Libertadores, mas longe de ser um time que brigue por zona de rebaixamento. Então eu acredito que sim, que o Fernando Diniz pode potencializar esse time, pode fortalecer esse time, pode ajudar esse time a entregar mais do que o Dorival fez. O Dorival, na minha opinião, tinha perdido o grupo, não estava conseguindo encaixar as melhores posições para os jogadores, né? Tinha muitos erros ali de formação mesmo, de escalação, né? Muitos erros de, o Kaique não tá jogando por 3 jogos, nem relacionado e do nada ele vira titular da equipe. Então são coisas que não dava para entender muito do Dorival, né? Enfim, Dorival saiu do Corinthians, agora Fernando Diniz tudo indica que será o novo treinador, que é o novo treinador do Corinthians, que já tem a Platense ali na quinta-feira, na primeira rodada da Libertadores. Platense, que é estreante, o Corinthians a gente sabe que é complicado em competições internacionais, mas eu acho que o Fernando Diniz sempre mostrou um bom começo de trabalho por onde passou. Eu acho que no Corinthians não vai ser diferente, até porque eu acredito que o material humano que ele vai ter nas mãos será pelo menos top 3 do que ele já conseguiu em toda a sua carreira, né? Então deixa a sua opinião nos comentários, quero saber de você, se você acredita ou não, se você acha que deveria ser outro treinador e quem seria esse treinador, até porque o Corinthians não tem tempo, não tem dinheiro, não tem como ficar nessa novela de procura treinador, para no final das contas ser o treinador que era a primeira opção, sabe? Então, na minha opinião, acho que foi um acerto do Corinthians. Aqui a gente vai falar que foi sim um all-in do Marcelo Paz, que vai mostrar agora, né? Que a janela dele eu não acredito que foi tão boa assim, mas ok, o Corinthians estava. Se não tem dinheiro, cara, não adianta querer, tem que ter criatividade, não sei o que, não, gente. Hoje o futebol, para girar, o futebol tem que ter dinheiro, não adianta, né? E o Corinthians não tem, foi essa janela que conseguiu fazer, agora ele vai ter o treinador que ele quis, não foi ele que escolheu o Dorival Júnior, não sei se ele escolheria o Dorival Júnior por algum motivo, em alguma equipe que ele tivesse, ou no Fortaleza, ou agora até mesmo no Corinthians, mas agora ele teve a sua escolha e vamos ver os próximos passos de Marcelo Paz junto com Fernando Diniz no comando técnico do Corinthians, beleza? Desde já se inscreve no canal, fortalece muito o nosso trabalho, nos ajuda bastante. Fechou, galera? Deixa seu like para entregar esse vídeo para mais pessoas. E é isso, galera. Tamo junto. Falou e falou.